casa e pedi licença. E o meu tio, né, entrou para dentro de casa, nós estávamos a morar um bocado e eu dei entrada na casa. Dei entrada na casa e fui na cozinha, né, onde eles estavam todos, e aconteceu uma situação. Eu disse o que eu queria, né, e comecei a ser maltratado, que a filha mais velha e a madrinha dela, né, aos empurrões, né, pela casa fora e até que vim para a rua. E portanto, a história, parte da história que o Patrick diz que viveu foi contada aqui, agora por si. Há outros pormenores que nos contou também e, de facto, é uma história que tem uns contornos quase tão difíceis de acreditar que parecem saídos de um filme. Por isso mesmo, decidimos falar com muitas pessoas que conhecem a história do Patrick, que confirmaram as palavras dele. Eu devo dizer, no entanto, que poucas aceitaram dar a cara e vamos ouvir alguns dos testemunhos que assistiram àquilo que o Patrick passou. A gente passava, ouvia, sempre ralharem com ele, tanto os tios como os primos. Não se gostava de ouvir, porque não o tratavam com amor, nem meiguice. Quando surgiam os palavrões era só animal, este animal, e era o animal. E ele um dia disse-me assim: olha, o senhor anda a dar aí geiras, umas horas à rapaziada, não pode dar umas horas a mim. E eu comecei a me rir: tu precisas disso? Eu? Pois preciso. Está bem, então quando quiseres. E deixei o moço a trabalhar em minha casa, mas morreu todo. Cheguei lá e ele andava nas ameixas, a arrilhá-las aquilo verde. E eu disse assim: homem maluco, o que é que se passa, rapaz? Então, andas a comer isso, faz-te mal, que é verde. Mas eu tenho fome. E então tu não tens de comer, então a tua tia não te dá de comer, a minha tia pôs-me fora de casa. A situação do Patrick, que andava aí na rua cheio de fome, estava sujo, estava desnutrido, os pés estavam arrebentados, tudo. E eu disse ao Patrick: vais comigo. Levei comigo, eu e a minha mulher, ia medroso, tinha muito medo. Ele estava bem ciente do que dizia, estava bem ciente daquilo que dizia, mas era desprezado. Arranjei-lhe um emprego, o rapazito, o irmão meu buscá-lo, trabalhou com ele, sempre falou bem do Patrick. O Patrick ajudava em tudo, ainda vinha do trabalho, depois da hora do trabalho ainda ia regar as plantas, cortar o jardim, uma joia de um moço. Patrick, a dada altura da sua vida, viveu mesmo na rua, teve experiência com drogas, sim, foi internado num hospital psiquiátrico e sentiu-se sem rumo nenhum. Assim, uma pessoa acabando por estar sozinho, né, lidei com pessoas, né, que, pronto, já andam eram os meus amigos, né, por assim dizer. E houve uma certa envolvência, né, com essas pessoas. E pronto, mas não... Está liberto disso agora? Sim. A sua vida deu uma volta, o Patrick saiu do país. Sim, naquela altura também. Foi para o Canadá, onde arranjou sim. trabalho, mas há uma ligação sua a Portugal e à sua história que o Patrick não quer abandonar. É assim, não é não querer abandonar, não é? Mas acho que estas pessoas, não é? Acho que fui usado por estas pessoas, não é? A fim de eles viverem melhor, não é? E os filhos estão formados, e eu sou uma pessoa... Pronto, se eu não saísse de Portugal, eu digo mesmo propriamente que era dado como inútil, não sou incapacitado, não é? E eu não sou incapacitado, eu fui para o Canadá, na altura fumava, não é? E saí daqui de Portugal, deixei logo de fumar, a minha família sabem disso, não é? E pronto, porque assim, talvez um refúgio de tantos problemas, de tantos maus tratos, seria... Não é? Patrick diz que se sentiu usado porque acha que estas pessoas, esta sua tia que o recebeu quando era pequenino e ficou órfã e que ficou responsável por si, tinha de o ter apoiado de outra maneira. E há uma coisa que o Patrick questiona que tem a ver com a sua herança. Os seus pais trabalhavam e o Patrick diz que tinha bens
que deviam ser seus quando fizesse 18 anos e que nunca os recebeu. Sim, Estamos sim. a falar do quê? Portanto, serão terrenos, eu sei que houve uma grande indemnização da parte prontos, do falecimento. acidente? Sim, do falecimento dos meus pais e até à data eu cheguei a andar na rua, a passar fome, se não fossem outras pessoas a tomarem conta de mim, acho que já estaria morto. A minha situação não era... Fui várias vezes internado por causa do meu desgaste físico e psicológico, não é? Nunca cometi o ato de matar porque tomei consciência que isso era um pecado e nunca o fiz, mas pronto, já a vida para mim não fazia sentido. O Patrick, dos bens que os seus pais tinham, o Patrick diz que tem a certeza de que havia dinheiro. Sim, sim. Terrenos, a própria seguros, casa. E sim. uma casa. E a própria casa dos meus pais, que eles mudaram a fechadura da casa dos meus pais. Eu já pus uma advogada no meu caso, né? E a situação continua igual, nem tenho fotografias, nem tenho casa, não tenho terrenos, não tenho nada. Pronto, se não saísse deste país, não tinha nada. Não sei o que é que era de mim. Esta casa, é esta casa que estamos a ver, Patrick? Sim, sim, sim. Esta minha tia, não é, com idade mais ou menos de 14 anos, renovou a casa por dentro a fins de eles usarem a minha casa, não é? Foram todas para lá, para a casa dos meus pais, não é? Esta casa é a casa dos seus pais? Sim, 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 sim. E o Patrick diz que a sua tia fez obras nesta casa? Sim, fez obras nesta casa porque ela também acabou a casa em que eles viviam era uma casa muito pobre. Portanto, deitou a casa abaixo, fez uma casa enorme, um casarão enorme, né? Portanto, eles habitaram a minha casa, acabaram a minha casa, né? E a partir daí a minha casa está abandonada, né? A sua tia, como tutora do Patrick, ficou na posse daquilo que era seu? Sim, 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 sim. Alguma vez ela lhe deu alguma coisa? Não. Sabe de que valores é que estamos a falar? Diz, por exemplo, que houve um seguro, sabe se havia dinheiro no banco, que era seu? Ela nunca me comunicou, somente dizia que recebia 4 contas de abono familiar e como nunca me comunicou, até à data nunca me comunicou, não é? Mas o Patrick diz que tem a prova de que houve levantamentos de uma conta... Sim, neste momento tenho uma advogada já faz quase 7 anos, não é? E eu não posso estar no Canadá, em Portugal, não é? Neste momento eu tenho uma pessoa que me está a representar, não é? E vai olhar pelos meus direitos, não é? E a advogada, pronto, está a mexer mais um bocado com as coisas e já há uns processos a ser... Patrick, quando olha para trás, Patrick não tem dúvidas em dizer que a sua tia não o tratou como deveria ter tratado uma criança, um jovem... Eu, para mim, não considero estas pessoas da minha família. Não considero? Não considero. Eu me dá um problema estar a falar dele próprio. Causaram-lhe muito sofrimento? Sim, sim. Foram maus e deram-me ao abandono e fizeram de mim nada. Uma pessoa que é nada... Fizeram de si nada, é isso, sim, Patrick? Sim, nada. Eu fui para o Canadá, né, muito debilitado, né, de tudo e tenho dificuldades de me envolver em certas coisas, né, porque é um país diferente também, não é? Eu estou numa cidade muito grande, né? Mas sempre fui habituado a trabalhar, né? E isso é uma coisa que a mim é o meu dia-a-dia, pronto. Acha que não merecia ser tratado dessa maneira? Acho que, pronto, eu devia ter acompanhamento de psicólogo porque, derivado à minha situação, né? Não era com psiquiatras e medicamentos e a darem como uma pessoa maluca, não é? Que resolveu a minha situação. E os próprios psiquiatras, eles ficam-me a dizer para me deitar numa ponta abaixo, bem alta, e eu disse que a medicação que ele me dava que era muito forte, e ele disse, chamou-me mentiroso. A partir daí eu tive que deixar a medicação porque o médico me dava ouvidos. Patrick, foi para o Canadá, diz que a sua situação lá, enfim, que consegue trabalhar e provar aquilo de que é capaz, sim, olha... não consegue arranjar explicações para o facto de não ter tido o afeto que gostaria de ter tido. Estamos a falar da irmã da sua mãe. Pensa muitas vezes, o Patrick já aqui falou que a sua mãe não gostaria de saber o que lhe aconteceu. Pensa muitas vezes nisso, na sua mãe, no seu pai. É assim, a minha cabeça, né, como deve imaginar, viveu estes factos todos e continua a viver, não é? Porque
Eu vou para casa e é como se estivesse sozinho. Eu levanto de manhã é como se estivesse sozinho, né? Embora que tenha amigos e familiares, né? Mas toda a gente tem uma vida própria, né? E eu sinto muitas vezes sozinho. Patrick? Tenho 29, vou fazer 30 no mês que vem. Tem a consciência de que passou aquilo que não deveria ter passado e não gostaria de ter passado, mas também lhe digo que Patrick está muito a tempo de ir refazendo a sua vida. De qualquer modo, tem uns ajustes a fazer em Portugal, quer recuperar aquilo a que tem direito, é essa a sua luta atualmente. O programa Boa Tarde, como percebeu, esteve na aldeia onde o Patrick cresceu depois de ter ficado órfã, esteve em Veiga de Lila, no concelho de Valpaços, para falar também com a tia de Patrick, a tia que ele acusa de o ter maltratado e de se ter apropriado da herança, dos bens, que ele diz que nunca recebeu nada daquilo que teria direito por parte dos pais. A tia aceitou falar com a jornalista do Boa Tarde a título informal, mas não permitiu que fosse feita uma entrevista nem captadas imagens e negou todas as acusações que o Patrick lhe faz. É isso que eu tenho a dizer. Patrick diz que a sua tia que nunca o tratou mal. Pronto, é a consciência dela, não é? Eu acho que... Acha que ela tem, na consciência dela... Não tem. Não acha isso? O que ela fez não é justo. O que ela fez a minha vida toda não é justo. Patrick, espero que agora, na sua idade adulta, encontre muita energia e muita força e muita coragem e continue a ser aquilo que muitas pessoas dizem de si, um bom trabalhador, um rapaz responsável, e foi isso que é isso que tem estado a acontecer no Canadá, onde teve mais uma nova oportunidade. Espero que tenha muitas na sua vida. Obrigada por ter estado aqui. Espero que nos dê notícias do desenvolvimento da sua situação, que a vida lhe traga muito carinho daquele que não teve em criança. E uma salva de palmas por ter estado aqui connosco a partilhar esta parte difícil da sua vida.